Então, vamos lá, agora eu lembrei de pôr para gravar. Bom dia, espero que estejam todos muito bem. A nossa aulinha agora é de biologia e vamos falar sobre núcleo celular. Só para a gente relembrar, nós falamos sobre toda a célula, nós falamos sobre a membrana, nós falamos sobre citoplasma, metabolismo energético, né? A questão das mitocôndrias, cloroplastos, o que é a fermentação e todo aquele processo de produção de energia. E hoje a gente vai falar do núcleo celular, que é quem? É o centro de controle, é o centro de comando da célula. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai compreender, vai conhecer a composição do núcleo, os processos celulares que são realizados dentro dele, os componentes do núcleo, o processo de duplicação, transcrição e tradução, né? Vamos esperar que dê tempo, e quais são os componentes envolvidos ali nesses processos do núcleo. Primeiro, para a gente relembrar, existem dois tipos de células, procariontes e eucariontes. Células procariontes é aquela em que o material genético está solto no citoplasma, não existe um envoltório nuclear, aquela carioteca, onde o DNA fica dentro, enquanto os eucariontes, o DNA ele fica dentro dessa estrutura, dentro do núcleo, que é, né, envolto por essa carioteca, essa membrana nuclear. E aí, gente, nós temos os nucleotídeos, que são as unidades básicas dos ácidos nucleicos. O que é ácido nucleico? Material genético da célula, que pode ser DNA ou RNA. Para quem não lembra, a palavra DNA significa ácido desoxirribonucleico e a palavra RNA significa ácido ribonucleico. Existem 5 tipos de bases nitrogenadas, que é a timina, adenina, citosina e guanina no DNA. RNA não tem timina, no lugar da timina tem uracila. Então, o DNA ele é uma macromolécula, tanto DNA quanto RNA, é uma molécula grande, formada pela união de partezinhas menores, que são os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é formado por 3 partes, que é um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. O fosfato é o mesmo do DNA e do RNA. A pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, por isso o nome pente, ela é diferente. Do RNA se chama ribose e do DNA se chama desoxirribose. E as bases nitrogenadas, então, podem ser uma dessas 5 aqui que eu citei para vocês. Se for DNA, vai ser timina, se for RNA, uracila. Então, a gente tem timina, adenina, citosina, guanina e uracila. O RNA, ele é uma fita simples, enquanto o DNA é uma fita dupla. Essa fita dupla do DNA, as duas fitas são unidas pelas bases nitrogenadas. Então, a adenina liga com timina, citosina liga com guanina. E esse tipo de ligação, então, é feita por pontes de hidrogênio, ou ligações. Hoje a gente quase não usa mais a palavra pontes de hidrogênio, certo? É ligações de hidrogênio. Então, no caso, se eu tiver uma fita de RNA ligada ao DNA, a uracila vai ligar com a adenina, já que não tem timina. Então, RNA fita simples, DNA fita dupla. Bom, então aqui a gente tem, né? Como eu falei para vocês, cada DNA é formado pela união de várias dessas partezinhas. Aqui eu tenho o nucleotídeo. Essa parte azulzinha aqui é formada pela fosfato e a pentose, enquanto essa parte que vai unir as duas fitas é a base nitrogenada. Como eu disse, ele é unido pelas bases nitrogenadas. E aí nós temos os chamados cromossomos e cromatina. Olha só, gente, eu costumo brincar que cromossomo e cromatina é a mesma coisa, só que diferente. Como assim? A mesma coisa, só que diferente. Cromossomo e cromatina é tudo DNA envolto em proteínas chamadas estonas. Quimicamente é a mesma coisa, tanto cromossomo como cromatina é DNA envolvido aqui, né, dá 2 voltas aqui a fita de DNA nesse conjunto de proteínas chamadas de proteínas estonas. Qual que é a diferença então de cromossomo para cromatina? Quando o DNA
Quando você vai ler a informação do DNA para transformar isso em uma proteína, você precisa desenrolar ele. Como é que você vai ler um texto que está num papel amassado? Você não consegue. Então, você desenrola ele. Quando você desenrola, ele está no formato de cromatina. Quando você pega o DNA e vai separar, imagina aqui, vamos comparar o DNA com novelos de lã. Eu tenho 46 novelos de lã, quero separar 23 para um lado, 23 para o outro. Se o meu novelo tiver desenrolado, vai ser muito mais difícil para mim separar metade para um lado, metade para o outro, do que se ele tiver enroladinho. Então, durante o processo de divisão celular, ele condensa, ele enrola. Então, eu tenho agora o cromossomo, tá? Então, quimicamente é a mesma coisa, DNA e proteínas, né? A gente fala que o DNA associado com essas proteínas forma uma estrutura que lembra um colar de contas, né? Colarzinho com as bolinhas, né? E aí ele condensa, e quando ele condensa, então eu tenho o cromossomo. Então, descondensado cromatina, condensado cromossomo. E qual que é a função do núcleo, gente? O núcleo, ele comanda, ele é o centro de comando, como vocês viram, da célula. Então, olha só para vocês verem aqui. Eu tenho uma célula mononucleada de ameba. Se eu fizer um corte aqui na minha célula, essa parte que está com o núcleo, ela sobrevive e se divide e continua sobrevivendo normalmente, enquanto essa daqui, que está sem o núcleo, ela morre depois de um certo tempo. Aqui, a mesma Mas se dividir ela no meio? Não, se você partir o núcleo no meio, ela também vai perder funções ali e vai morrer, né? Ela precisa do núcleo intacto, do material genético inteiro, para sintetizar as proteínas necessárias dela. Aqui de novo, né? Então eu tenho uma umbrella, aqui um pedúnculo, o núcleo, ele tá aqui. Se eu cortar aqui, essa parte de cima, onde não tem núcleo, ela morre depois de um certo tempo, e essa parte com o núcleo, ela vai sobreviver e vai formar de novo essa outra parte sem o núcleo novamente. Nós temos, por exemplo, no nosso sangue, as hemácias, que são células anucleadas. Essas células, elas não vivem muito, então elas têm que ser sempre repostas, né? Tem o tecido conjuntivo hematopoético, linfóide, mieloide, que estão sempre sintetizando tecido sanguíneo. Então, tem células sem núcleo? Tem, mas elas não vivem muito tempo. Então, como que é a estrutura de um núcleo? Olha só, gente. Ele tem essa membrana externa, que é a carioteca. Ele tem esse tipo citoplasma aqui, né, digamos assim, do núcleo, que é a cariolinfa. Tem uma estrutura chamada de nucleolo e tem a cromatina ou cromossomo. Então, aqui eu tenho o nucleolo e a cromatina. Lembrando que cromatina é quando a célula está no intervalo entre uma divisão celular e outra, e ela está desenrolada para ler as informações, cromossomo quando está condensado para que possa, então, dividir. Então, a célula, o núcleo, ele basicamente ele é responsável por fazer a duplicação e a transcrição. E aí, depois, em consequência disso, a gente vai ver um pouquinho da tradução também. Então, olha só que bacana esse texto aqui, gente. Clonagem e o núcleo celular. Belinda era uma ovelha de 6 anos de idade da raça Finnish Dorset, de cor clara e uniforme. Em um experimento inédito, ela foi a doadora do núcleo de uma célula de sua glândula mamária. Fluffy, ovelha da raça Scottish Blackface, cara preta, foi a doadora de um óvulo cujo núcleo foi eliminado e foi substituído pelo núcleo da célula da glândula mamária da Belinda. Após um pequeno choque elétrico, o núcleo transplantado incorporou-se ao citoplasma do óvulo de Fluffy e iniciou seu desenvolvimento embrionário. O embrião, assim produzido, foi implantado no útero de uma terceira ovelha, Scottish Blackface, Lassie, e nele se desenvolveu. Em 5 de julho de 1996, nasceu Dolly, provavelmente todos vocês já ouviram falar. Um clone, isto é, uma cópia da Belinda. O nome, dizem, foi uma duvidosa homenagem a uma exuberante cantora estadunidense, aludida ao fato de Dolly ter sido clonada a partir do núcleo de uma célula da glândula mamária. Esse incrível feito científico foi realizado pela equipe liderada pelo biólogo escocês Ian Wilmot, do Instituto Roslin, na Escócia. Como era de esperar, a experiência suscitou grande polêmica.
Abriram-se as portas para a clonagem humana, defendido por uns e criticada por outros. Bastou o único núcleo celular de Belinda, convenientemente instalado no citoplasma do óvulo de Fluffy, para originar Dolly, uma réplica de Belinda. A experiência confirmou o que se esperava. O núcleo de uma célula somática contém todas as informações necessárias para originar um organismo completo. No caso, uma ovelha Finished Dorset, muito semelhante a Belinda. Então, gente, é bem interessante aqui, né? Tem um termo que eu não sei se vocês já estão familiarizados, que é célula somática. As células, elas podem ser somáticas ou reprodutivas. Célula somática são todas as outras células que não reproduzem. Então, no nosso caso, por exemplo, quem são as células reprodutivas? Óvulo e espermatozoide. Então, todo o resto é chamado de célula somática. Pegou o DNA de uma célula da glândula mamária da Belinda, colocou dentro do óvulo, tirou o núcleo do óvulo da Fluffy e colocou o DNA dela, da Belinda, lá. E aí nasceu a Dolly, que é esse clone. Isso causou muita polêmica. E imagina, você aí tem um bichinho de estimação, por exemplo, e aí você clonar o seu bichinho, né? Se ele morrer, já tem uma discussão muito grande sobre isso. E sobre clonagem de humanos, né? Já pensou? Para deixar vocês pensarem um pouquinho nisso. Então, a célula, ela passa por um chamado ciclo celular. Prestem muita atenção nisso daqui. O ciclo celular, ele é dividido em duas partes. A gente tem a intérfase e tem a fase da divisão, que pode ser mitose ou meiose. A intérfase, ela é dividida em 3 etapas. Tem a fase G1, a fase S e a fase G2. Nessas fases aqui, pessoal, o meu DNA ele está na forma de cromatina, tá? E aí, quando ele condensa, ele vai para a fase de mitose e aí ele passa a se chamar cromossomo. Na fase G1, aqui tem até uma brincadeira aqui, né, no slide, que é celulando. O que ela está fazendo? Ela está sintetizando substâncias para a célula. Ela está produzindo proteínas, ela está crescendo, ela está realizando várias funções ali que são inerentes a uma célula mesmo para manter a sua estrutura viva. E aí, depois, ela vem para a fase S, que significa síntese, aonde ela vai duplicar o seu DNA, porque assim, se você pegar qualquer célula do seu corpo, o DNA é o mesmo, o genoma é o mesmo. Por quê? Porque ele faz uma cópia idêntica antes da célula se dividir, no processo de mitose ou no processo de meiose, que a gente vai falar depois numa outra aula. Então, durante a intérfase, a célula cresce, ela sintetiza proteínas, ela se desenvolve e ela duplica o seu DNA para iniciar um outro processo de mitose. E a fase G2 é a fase em que ela vai se preparar para dividir. Vocês estão vendo aqui como no ciclo, a maior parte do tempo da célula ela está na intérfase, tá? Se eu não me engano, é uns 30 minutos, dependendo da célula, uns 30 minutos para acontecer o processo de mitose ou meiose. Então, G1, ela está crescendo, está sintetizando proteínas, está fazendo um monte de coisa ali, e o DNA está descondensado, né, na forma de cromatina. E aí acontece a síntese do DNA na fase S, fase G2 se prepara para acontecer o processo de divisão celular. Então, o DNA, ele é essa fita dupla que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um nucleotídeo, meu fosfato, minha pentose e minha base nitrogenada. As duas fitas são unidas pela base nitrogenada, como eu havia dito para vocês, e essas duas ligações aqui, ó, essas ligações são feitas por ligação de hidrogênio. Entre timina e adenina eu tenho 2 ligações, entre citosina e guanina eu tenho 3 ligações de hidrogênio. Isso é importante vocês entenderem, tá? Por que isso aqui é importante? Caiu uma questão no Enem sobre isso. A questão era assim, tinha várias sequências, ATCG, ATCG, TTAA, um monte. E aí perguntou assim, qual das fitas é mais fácil de ser separado? Qual que era a resposta? Aqui tinha mais adenina e timina. Por quê? Porque se tem 2 ligações, é mais fácil ser quebrada que 3. Só isso. Então, se você soubesse que entre adenina e timina tinha 2 ligações, enquanto citosina e guanina tinha 3,
Você precisava saber só dessa informação para acertar essa questão, entenderam? Então, é chamada de ligação de hidrogênio, é feito entre as bases nitrogenadas. Ok? Então, como que se faz uma cópia fiel do DNA? Olha só, gente. A primeira coisa que tem que acontecer é separar as duas fitas. Essa é a primeira etapa para que aconteça essa cópia. Depois que essas duas fitas foram separadas, vai acontecer o seguinte: existem nucleotídeos soltos ali no núcleo. Esses nucleotídeos, eles vão se encaixando aqui. Então, onde eu tenho uma guanina, vai ligar uma citosina. Onde eu tenho uma adenina, vai ligar uma timina, né? Uma timina com adenina. E aí a gente fala que a replicação, ela é semiconservativa. O que isso significa? Que uma das fitas é original e a outra é a molde. Então, aqui eu tenho uma original e outra é a minha cópia, tá? Então, por isso que ela é chamada de, eu falei molde, né? A cópia. Semiconservativa. Sempre vai ter uma fita original e uma das fitas vai ser a cópia. E isso em qualquer célula, por isso que o DNA é o mesmo. E para isso acontecer, gente, existem algumas estruturas ali importantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a primase, que sintetiza um curto primer de RNA para começar a síntese da cadeia. A DNA polimerase, que é quem vai realmente fazer, né, esse trabalho de unir esses nucleotídeozinhos. A ligase, que vai unir os dois fragmentos de DNA. E é interessante que, assim, ó, olha só, quando as duas fitas vão se separar para fazer a cópia, olha o que acontece aqui. Elas vão abrir essas duas fitas, como vocês podem ver aqui nessa figura. Presta muita atenção aqui. Existe a helicase, que vai desenrolando as fitas, e aí essas fitas elas vão se abrindo. Existem enzimas ali que vão abrindo essas fitas. O processo de replicação, ele acontece no sentido 5 linha, 3 linhas, sempre, sempre. É assim, as duas fitas elas são invertidas. Então, uma das fitas começa aqui, vamos supor que a ponta dos meus dedos é 3 linha e a parte de trás aqui da minha mão é 5 linha. Então, uma das fitas, 5 linha, 3 linha, a outra 5 linha, 3 linha. Então, elas são o contrário uma da outra. Olha aqui na imagem. Então, aqui, ó, começou aqui no 5 linha, aqui é 3 linha, aqui 5 linha, aqui 3 linha, tá? Entendam. Então, as duas fitas, elas são invertidas, uma para um lado, outra para o outro. A replicação acontece... Meu relógio querendo responder aqui. A replicação acontece no sentido 5 linha, 3 linha. Ou seja, uma das fitas vai ser daqui para cá e a outra das fitas a outra fita vai ser daqui para cá, tá? O que é esse primer de RNA? É o começo, é o início ali de onde começa o processo de replicação. Como as duas fitas estão se separando, essa fita ela está abrindo para cá. Então, ela começou a sintetizar aqui, ela vai, à medida que a fita vai abrindo, ela vai copiando, bonitinho. Só que essa daqui, ela está indo contra o lugar onde ela está abrindo. Então, o que acontece? Abriu um pedacinho, ela copia um pedaço. Abriu outro pedacinho, ela copia outro pedaço. Abriu outro pedacinho, copia outro pedaço. Por quê? Processo de replicação sempre acontece no sentido 5 linha, 3 linha. Então, uma das fitas ele vai contínuo, na outra ele vai fazendo os pedacinhos à medida que vai abrindo, tá vendo? Isso vai nas duas direções ainda, olha. Aqui ele foi fazendo aos pouquinhos, à medida que foi abrindo, e aqui ele foi contínuo, aqui foi o contrário. Esses espacinhos que ficam entre aqui é chamado de fragmento de Okazaki. Então, existe essa enzima aqui chamada de ligase, que vai fazer o quê? Ela vai vir aqui e vai conectar esses pedacinhos que ficaram faltando aqui para poder montar o DNA inteiro depois, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem. A replicação acontece no sentido 5 linha, 3 linha. Uma das fitas vai ser contínuo e a outra fita ela vai fazendo os pedacinhos à medida que for abrindo a fita, e aí forma esses fragmentos de Okazaki,
que depois a ligase vem e junta os pedacinhos ali para formar um DNA inteiro de novo. Ok? Fácil, né? E aí, gente, vem um outro processo que é a transcrição. Esse aqui que a gente viu é a replicação. DNA fazendo outra fita de DNA. Então, replicação, DNA faz DNA. Na transcrição, DNA faz RNA. Para que isso? Isso aqui é o início da síntese de proteínas. Funciona assim, ó. Eu tenho lá as minhas duas fitas de DNA. Primeiro passo é igual da replicação, separa as duas fitas. Só que agora, ao invés de copiar tudo igual aconteceu lá na replicação, ele vai copiar só um pedaço do DNA, que é o trecho do gene, que é a parte responsável por sintetizar a proteína. E só uma das fitas vai ser molde, tá vendo? Separou, mas só copiou essa de cá, certo? Então, o DNA ele é formado por partes que são lidas e partes que não são lidas, né? Então, a gente tem os genes são trechos, são segmentos do DNA que têm informação necessária para sintetizar uma proteína. E aí a gente tem as regiões ali intergênicas entre um gene e outro que não é lido. Então, não é todo o DNA que vai ser lido para virar proteína, existem os pedaços específicos. E isso que diferencia uma proteína da outra. Então, uma célula que sintetiza uma determinada proteína é aquele pedaço ali do cromossomo 2, por exemplo, que vai ser copiado. Na outra célula que sintetiza outra proteína diferente, vai ser um gene da célula 5, por exemplo, né? E assim vai. Entenderam como que é a diferença ali de uma proteína para outra? Depende de onde vai ser lido. E aí, gente, então aconteceu a transcrição, as duas fitas se separaram, uma das fitas serviu de molde para sintetizar uma fita de RNA, e esse RNA é chamado, então, de RNA mensageiro. Depois que aconteceu a transcrição, então separou, copiou, o RNA se solta, o DNA fecha de novo, se junta de novo, tá? Ele separa, copia, se junta de novo. E para isso acontecer, eu preciso, para a gente sintetizar proteínas, eu preciso de algumas ferramentas. O DNA, que vocês já viram, o RNA mensageiro, que foi produzido lendo a informação do DNA, o RNA transportador, que vai unir vai trazer os aminoácidos, e os ribossomos, que é RNA ribossômico. Então, o que acontece, gente? Como a célula sabe que aquela é a proteína certa? Existe uma sequência. Prestem muita atenção nisso daqui. Cada 3 bases nitrogenadas formam um códon. O que é o códon? Códon é a informação necessária para montar uma proteína. Do mesmo jeito que a gente usa letras para escrever as palavras, o código genético usa essas 3 letrinhas, esse códon, para definir qual é o aminoácido certo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o UU, que é a fenilalanina, UUC, fenilalanina, CUU, leucina, GUU, valina. Então, existem os códigos e cada sequência, cada gene tem uma sequência diferente, cada sequência determina uma proteína. Como a sua célula sabe? Por causa do códon, que são essas 3 basezinhas. E aí nós temos... Então, como que ele sabe, por exemplo, aonde que começa, aonde termina o gene? Existem os chamados start codon, que normalmente é uma metionina, que é o A ou G. Então, ele vai passando. A RNA polimerase vai passando. Encontrou um A ou G, opa, aqui tem um gene. Aí ele copia. E aí ele vai copiando, até chegar no stop codon. O que é o stop codon? É o final, ele avisa, opa, o gene acabou aqui. Normalmente é um UA, um UAG ou um UGA. Então, existe o códon de início e existe o códon de terminação, onde ele sabe que aquele ali é o gene e ali ele tem que copiar aquele pedaço para montar a proteína. Ok? Vocês estão tão caladinhos, às vezes eu acho que vocês estão meio assustados aí. Então, eu tenho aqui, olha, a fita de DNA, monta a fita de RNA a partir dela, e depois isso vai ser traduzido
e vai virar uma proteína lá no ribossomo. Detalhe, gente, quando é um procarioto, geralmente copiou o gene inteiro vai lá para o ribossomo e já vira uma proteína. No eucarionte, o gene, a informação do gene, normalmente está dividida em partes que são lidas e partes que não são lidas, que são os exons e os introns. Os exons são as partes que vão ser lidas e os introns não, é o DNA não codificante. Então, o que acontece? A gente faz... Quando o RNA mensageiro copia a informação do DNA, ele está na forma de pré-RNA mensageiro. Ele tem que tirar esses introns, juntar os exons, para que ele possa montar a proteína. Então, esse processo é chamado de splicing. E é interessante que o mesmo gene pode formar diferentes proteínas, porque se ele juntar pedaços diferentes do exon, a gente chama isso de splicing alternativo, eu vou ter uma proteína diferente. Então, por exemplo, imagina que esse pedaço aqui é um exon, esse pedacinho aqui que não tem letrinhas, vamos imaginar que é um intron, tem as letrinhas, claro, mas essas letrinhas vão ser retiradas, por isso que não está representando aqui. Outro exon, intron, exon, intron, exon. Imaginar, só para vocês terem uma noção. Durante o splicing, vai tirar os introns, que são as sequências que não vão ser lidas. Durante o splicing, tira os introns. E aí, junta esses exons. Se eu juntar esses 4, eu vou ter uma proteína. Se eu juntar esses 3 primeiros, eu vou ter outra proteína diferente. Se eu juntar os 3 fora esse daqui, outra proteína. Então, o mesmo gene consegue montar proteínas diferentes. Esse processo se chama splicing alternativo. Então, vamos lá, vamos recapitular. O DNA, o núcleo da célula, ele é formado pela carioteca, que é aquela membrana que envolve o núcleo. A carioteca, ela tem poros, ela tem aberturas ali que facilitam a passagem, o trânsito de substâncias. Por exemplo, o RNA mensageiro tem que sair do núcleo para ir para o citoplasma, para ligar no ribossomo, para fazer esse processo. E aí nós temos o citoplasma, né, do núcleo, que é aquela parte líquida ali, nós temos o DNA, e tem também o nucleolo. Um detalhe interessante, a gente vai ver isso depois na aula de divisão celular. O nucleolo, ele desaparece durante o processo de divisão celular e depois ele volta, ele é responsável pela síntese de RNA também. Então, qual que é a função do RNA transportador nesse processo, gente? O RNA transportador é quem vai juntar, é assim, o RNA mensageiro saiu do núcleo, ligou no ribossomo. O ribossomo agora vai ler essa informação nesse processo chamado de tradução. O RNA transportador, ele tem uma partezinha nele que é chamada de anticódon. O que é o anticódon? É o contrário do códon. Se meu códon é AUG, o meu anticódon vai ser UAC. São as letrinhas que vão complementar para se ligar aqui. E o RNA transportador com o anticódon UAC traz uma metionina com ele. Então, é assim que ele sabe qual é o aminoácido certo. Existem 20 tipos de aminoácidos. Como ele vai saber qual é o aminoácido certo? E tem uma coisa que eu esqueci de falar. O código genético, ele é universal. O que isso significa? Que em qualquer espécie, o CU vai ser leucina, o AU vai ser isoleucina, o GU vai ser valina. Todas as espécies, o código é o mesmo, determina a mesma sequência, o mesmo códon, o mesmo aminoácido. E ele é degenerado. O que isso significa? Código genético degenerado significa que eu tenho mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. Isso é extremamente importante. Por quê, gente? Porque se acontecer uma mutação ali, por exemplo, é comum acontecer mutação aqui na terceira base, uma mutação do tipo substituição, onde eu tinha uma uracila, eu vou ter uma citosina, vai continuar formando uma leucina do mesmo jeito e não vai alterar a minha proteína, entenderam? Então, se a mutação for do tipo substituição
e continuar com o mesmo aminoácido, isso daqui não vai interferir. Então, a gente fala que o código genético é degenerado. Então, ele é universal, porque GCU é alanina, tanto nos animais, quanto nas plantas, quanto nos fungos, qualquer ser vivo. Por isso, ele é universal. E ele é degenerado, porque eu tenho mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. Então, o RNA mensageiro copiou a informação do DNA. Se for um eucarionte, acontece o splicing, tira os introns, deixa só os exons, leva isso para o ribossomo. O ribossomo, então, vai começar a ler essas informações, esses 3 códons. O RNA transportador vem aqui, encaixa o códon no anticódon, traz o aminoácido certo. Vai embora, vem outro, as próximas 3 bases, traz, e aí monta de novo. Então, olha só, para vocês verem. Aqui eu tenho uma fita de DNA. Como que ficaria o meu RNA mensageiro? Vamos fazer só aqui o primeiro para a gente entender. Se aqui tem um TAC, então eu vou ter um A, U, lembrando que não tem timina, AUG, CUU, UCG, e assim vai, tá? Olha aí para vocês verem. O RNA transportador, ele é o que vai, ele é o anticódon, né? Então, ele vai ligar no RNA mensageiro. Então, como é que vai ficar meu RNA transportador? UAC, GAA, tá vendo? Fica bem parecido com a fita de DNA. É só você pegar a fita de DNA e trocar o T por U. E aí, sim, olha naquela tabelinha e monta a proteína, metionina, né? E assim vai. Ok. Então, quais são os componentes do núcleo? O material genético, que pode ser na forma de cromatina ou cromossomo, citoplasma ali, cariolinfa, né? Citoplasma do núcleo. A carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, e o nucleolo. O material genético, então, é feito, pode ser DNA ou RNA, é feito da união de partes menores, que são os nucleotídeos, e o cromossomo é quando ele está condensado para acontecer a divisão celular, a cromatina é quando está descondensado. A duplicação ela é semiconservativa, porque quando separou, uma das fitas é original e a outra que vai formar com ela é a cópia. Uma fita original, a que forma com ela é a cópia. Na síntese de RNA, então, ao invés de timina, eu vou ter uracila, tem o códon de início, o códon de terminação para avisar que tem que copiar aquele pedacinho. Ela sai do núcleo, vai para o ribossomo, que pode estar solto no citoplasma ou associado ao retículo endoplasmático rugoso, e aí vai ler a informação. Lembrando que o código genético ele é degenerado, ou seja, eu tenho mais de um códon para determinar o mesmo aminoácido. E